apresentou, eu vim também com a minha esposa Pâmela, meus filhos, né? O João Pedro, Daniel, a Aninha, o amor da minha vida, minha filhota, aleluia, louvado seja o Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que teria feito toda a diferença na minha vida se eu tivesse ouvido essa palavra no primeiro ano que eu estava à frente da igreja. Teria feito muita diferença. Engraçado que eu não combinei nada com o pastor Edivaldo, eu mandei a palavra para ele ontem à noite, eu mandei a palavra para ele e fui dormir, às 8 horas, 9 horas da noite, e eu vou falar sobre algo que ele falou aqui, que coisa, né? Você vê que é um alinhar do Espírito mesmo. Se você puder onde você está aí, feche seus olhos, pede para o Senhor falar com você, pede para o Senhor te trazer revelação do coração dele, da vida dele, no nome de Jesus. Amém? Pai, fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós abrimos o coração inteiramente para o Senhor. Eu te peço, Deus, que apesar de mim, a palavra ganhe vida no coração dos meus irmãos, a palavra produza fruto no coração de cada um dos meus irmãos e produza uma atitude de cada um dos meus irmãos ao caminhar, ao avançar, para receber algo do Senhor, para receber fluir do seu Espírito, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Bom, irmãos, eu quero compartilhar com você, o tema que eu dei para esse texto aqui é relacionamento e compromisso. Então nós estamos aqui comemorando o primeiro ano dessa amada igreja, louvado seja o Senhor. É uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos. E é engraçado, pastor Edivaldo, eu tenho visões às vezes meio estratégicas de lugar. Eu já entrei aqui, já pensei um biombo ali, um corredor, pessoal vindo aqui pro fundo, umas iluminações de fundo, de frente. Eu vi uns Kobe aqui, uns Kobe de frente e fumaça e o negócio mexendo. Falei, olha, esse prédio é bom, esse prédio vai ficar legal. Dá para fazer muita coisa, louvado seja o Senhor. Mas primeiro ano de edificação de uma obra. E na edificação da obra local, irmãos, inevitavelmente Deus vai levantar algumas pessoas como coluna. Interessante que ele falando de coluna, eu falei, puxa vida, que coisa, né? Ele não me falou, isso subiu ao meu coração, porque colunas servem para sustentar. Então a promessa de Deus ao vencedor da igreja de Filadélfia, o Senhor falando da igreja de Filadélfia, é fazê-lo coluna. Coluna onde? No santuário de Deus. A gente consegue projetar versículo da Bíblia? Projeta para mim Apocalipse capítulo 3, verso 12. Se você tiver uma Bíblia aí e quiser abrir também, Apocalipse capítulo 3, verso 12, a Bíblia diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Aleluia, aleluia. Então, colunas, irmãos, a coluna é algo particularmente importante numa construção. Então, é a coluna que dá sustentação. Interessante que a gente está aqui nessa área do fundo aqui, e tem colunas que sustentam a laje de cima. Se a gente arrancar as colunas, a gente vai prejudicar a laje, provavelmente vai ter que tirar a laje. Vai ter que tirar esse mezanino que está aqui, porque coluna sustenta. Então ouça, não se pode mexer numa coluna de qualquer maneira. Uma coluna não pode ser trabalhada de qualquer forma. Não pode remover uma coluna e largar ela de qualquer forma. Porque dependendo da construção, se você tira a coluna, toda a construção vai ruir. Então, é interessante, esse prédio é muito bom para isso, porque você vai olhando nas laterais, né, tá pintado de cinza, você vê todas as colunas que sustentam, além desse mezanino, as outras sustentam o telhado. Se a gente arranca a coluna, desmorona tudo. Coluna, então, serve para quê? Sustentar. Sustenta o quê? Aqui no prédio, a coluna sustenta o alicerce. Nós somos coluna, nós estamos sustentados e edificando um alicerce e recebendo uma vida. Qual é o alicerce que nós estamos aqui na terra ajudando a sustentar? Qual é a base da nossa vida? Cristo Jesus é a base da minha e da sua vida. Então você é um ministro do Evangelho, que libera a vida de Deus, que sustenta a vida do Evangelho nesse lugar. E como coluna, não podemos ser abalados jamais. Colunas não podem ser removidas, colunas não podem ser fracas.
Colunas precisam ser sustentadas, e é interessante que nós estamos aqui para sustentar a obra de Cristo Jesus, e Cristo Jesus é tão maravilhoso que Ele nos sustenta, e nos dá vida, para nos manter caminhando de pé e caminhando forte. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você nessa manhã. Você é coluna do Altíssimo, cheio da vida de Deus. Você tem a palavra do Senhor, você tem a visão da fé, você tem os olhos espirituais, você não é movido por nenhuma manipulação, mas você é cheio da vida do Espírito, e o Espírito traduz favor sobre você, no nome de Jesus. Aleluia! Irmão, minha irmã, se você tem sido colocado como uma coluna na casa de Deus, e você é uma coluna, eu vim aqui essa manhã para afirmar isso, você tem que saber que a firmeza da obra depende da sua força como coluna. Pastor Edivaldo, pastora Jeane não conseguem tocar essa obra sozinhos. Não dá, é impossível, é pesado demais. É parte e responsabilidade sua. Eu não sou dessa igreja, eu sou visitante aqui. Eu oro pelos meus irmãos. Todo dia de manhã, às 6 da manhã, eu tenho uma live com os homens da minha igreja. 6 horas, é um lugar, é uma live fechada, não é aberta. 6 horas da manhã a gente se reúne para orar, aproximadamente aí de 25, 30, já chegamos a 35 irmãos orando de manhã, e nós oramos por uma série de coisas, nós oramos coisas que são importantes. Terminou ali aquela live, eu vou fazer o meu devocional. No meu devocional, né, tem uma lista aqui no meu tablet, tem uma cópia no tablet que está com a minha esposa, da lista de coisas que eu oro. Eu oro pelos meus amigos pastores lá do litoral, da supervisão antiga que eu participava. Eu oro pelos pastores, meus amigos aqui da supervisão atual. Eu oro pelo pastor Aloysio, eu oro pelo pastor Wilson, eu oro pelo pastor Gilberto Camilo, que foi meu líder muitos anos. Eu oro por uma série de coisas, eu oro por cada líder da igreja. É um tempo meu, gasto mais ou menos ali uns 30 minutos orando por esse monte de coisa, um montão de coisa que eu gasto uns 30 minutos. No final vou orar por todos os meus alvos. É mais uns 10 minutinhos orando ali. Tudo isso por quê? Porque eu sou coluna, e eu faço parte da obra. E eu ajudo a sustentar a obra. A oração ajuda a sustentar a obra. Então, irmãos, uma característica que essas colunas têm aqui, elas sustentam pressão. Colunas existem para sustentar pressão. E você foi chamado por Deus para ser uma coluna nessa cidade. Para ser uma coluna lá no bairro onde você mora. Para sustentar pressão. Então eu vou reafirmar isso, porque, acredite, eu passei o primeiro ano lá na Videira Jundiaí, quando eu cheguei, e foi um ano de muito aprendizado, foi um ano que eu brinco que foi a lua de mel com a igreja durou um ano, depois que terminou essa lua de mel de um ano, veio um tanto de luta, aí foi bênção, aleluia, mas foi um tempo de lua de mel, foi um período muito bom, mas se eu tivesse ouvido isso daqui lá atrás, eu teria ensinado os meus irmãos a dizer para eles, você precisa sustentar a obra. Sustentar a obra não é só dinheiro. Dinheiro é importante, tem que pagar aluguel, dinheiro não se despreza. Mas não estou falando só disso, estou falando de ombrear, estou falando de olhar para o seu pastor e dizer, estou com você. Você não está sozinho nesse negócio. Estou com você, nós vamos até o final. Estou com você, nós estamos feridos, cansados, às vezes machucados, porque você tem um adversário, você tem um inimigo que muitas vezes tenta te destruir, e a função dele é essa, a Bíblia diz que a função do diabo é roubar, matar e destruir, e as pressões virão. Eu assisti a live do pastor Edivaldo com a Giovana, foi um tempo de pressão, um tempo de muita luta, mas ali, o pastor Edivaldo foi uma coluna sustentando a vida dela em oração, sustentando a vida dela no hospital. Você é uma coluna com o seu pastor, seja uma coluna com ele, sabe, no final desse culto, vai lá, dá um abraço nele e fala, eu estou com você. Nós não estamos sozinhos, nós vamos até o final, nós vamos ver essa obra avançar, porque a obra vai avançar dependendo da força da coluna, irmãos. Não dá para ter uma coluna forte com uma coluna fraca com uma obra forte. Essas colunas desse prédio são fortes, irmãos, senão o telhado ruía, ia cair tudo. Então, querido, não tem jeito, isso aqui, eu queria muito ter ouvido isso, para ter dito isso para os meus irmãos lá atrás. Se você não tolera pressão, não tem como você se colocar como uma coluna, porque você vai ser uma coluna fraca que vai precisar de ajuda. Talvez, irmãos, tem áreas aqui do prédio, o piso não tolera pressão. Se você pôr pressão no piso, o piso vai rachar. Você não acredita em mim? Passa numa loja de material de construção, compra um piso e bate ele na parede. Ele vai quebrar. Agora, você pode fazer o teste melhor. Pega o piso, bate ele na coluna. O piso vai quebrar, mas a coluna vai permanecer, porque a coluna sustenta o quê? Pressão, e não tem jeito, ninguém toca na coluna e fica impune, porque as colunas, irmãos,
elas são fundamentais. E coluna precisa ser respeitada. É uma grande honra ser coluna. Grande honra fazer parte da coluna. É uma grande responsabilidade. Se você pegar aí o seu celular, você pode escrever ele lá, Construções Romanas Antigas. Escreve isso no Google. Aí você vai ver que tinham colunas. O teto caiu, de muitas delas. Grega, romana, os tetos caíram. As paredes desmoronaram. Mas hoje, talvez aí, 1000 anos depois, você consegue ver as colunas lá. Porque coluna, ela permanece. Coluna, ela fica. As fachadas gregas e romanas caíram. E isso chama muito atenção. Mas as colunas estão lá. Vão passar anos e a parte da construção mais resistente são as colunas. E elas ficarão. E elas resistirão até o tempo. Pelo tempo. Então, irmãos, aquele que sustenta a obra de Deus, sendo uma coluna, inevitavelmente, ele vai receber da parte de Deus recompensa. Uma das coisas que eu gosto sempre de pensar, pastor Edivaldo, é que Deus não fica devendo nada para ninguém. A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Nós usamos muito esse texto para falar de oferta. Eu não quero só falar de oferta, irmãos. Eu quero te levar a pensar muito além do que só dinheiro. Porque eu tenho ganhado uma revelação. Eu tenho sido muito abençoado. Vou te contar, eu tenho ganhado uma revelação. Dinheiro é a menor coisa que a gente tem aqui. É a menor. Porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. E é interessante, da onde que você tira ouro e prata, irmãos? Da onde que sai o ouro e a prata? Do ourives? Da loja? Da terra. Da terra. Ouro e prata está na terra. Mas existem riquezas que são muito maiores e são celestiais. Para mim, na minha visão, a maior riqueza são vidas. Só que quando você entende essa realidade, você percebe que o dinheiro é um acessório que Deus manda. Eu gosto muito de relógio. Relógio é um acessório. Então, o relógio, muitas vezes eu ganho relógio, eu dou relógio de presente, porque o relógio é só um acessório. O dinheiro é só um acessório. O que tem importância mesmo são as vidas. As vidas são algo que está no coração de Deus. E coluna é responsável por gerar sustentação. O que sustenta uma obra não é dinheiro. O que sustenta uma obra são vidas. É gente compromissada, com o mesmo coração. E pastor, por que você está falando tudo isso? Onde você quer chegar? Eu comecei esse ano ministrando na minha igreja a respeito de unidade. Eu cheguei aqui para dizer para você o seguinte: colunas sustentam uma obra, mas uma coluna só não consegue. Agora, várias colunas unidas sustentam uma obra. Eu fiquei impactado, pastor Edivaldo, quando eu vi esse monte de líder. Eu sei que você ficou assustado, você falou, puxa vida, dobrou a quantidade de pessoas, mas isso são as colunas. Uma coluna só não sustenta uma obra. Um telhado vai parar de pé com, no mínimo, 4 colunas. Mínimo que você precisa. Uma não sustenta, 2 não sustenta, 3, um lado vai ficar sobrecarregado, até dá para fazer, mas um lado vai ficar sobrecarregado. Mas quando você tem 4 colunas, no mínimo, elas estão lá. Louva a Deus, você tinha muito mais de 4 aqui, não contei não, mas era muito mais. Então, paredes, irmãos, rebeldes até podem ser removidas, mas coluna não pode. Então imagina que ao invés de ter esse espaço aberto aqui, a gente tinha uma parede aqui entre essa coluna. E aí, eu estou fazendo um exercício de visualizar, amém? Você está com o prédio enorme indo para lá e vindo gente com cadeira até aqui no fundo. E aí você tem às vezes que mudar aqui a porta de entrada da sua sala, fazer uma porta, um corredor espiral lá, aquelas portas, escada espiral lá do outro lado, porque não cabe, você teve que encostar a cadeira até aqui. Aí, o que você faz para aumentar o tamanho? Você arranca a parede. Parede pode ser removida, irmãos. Colunas não podem. Então, como igreja do Deus vivo, edifício vivo do Senhor, nós precisamos cuidar das nossas colunas. Nós precisamos fortalecer nossas colunas. Nós precisamos aperfeiçoar nossas colunas. E precisamos fazer isso constantemente. Por isso que nós fazemos devocional, o pastor Edivaldo falou aqui, por isso que nós oramos, por isso que nós clamamos a Deus. Nós estamos num período de 21 dias de jejum, louvado seja o Senhor. Tem alguns irmãos igual eu, gordinho, que está precisando fazer jejum, ajuda bastante também, aleluia, vamos ser intencionais, louvado seja o Senhor. Mas tudo isso para quê? Fortalecer a coluna, para manter uma coluna ajustada. Então, irmãos, eu quero declarar que esse edifício, Igreja Apostólica Rios da Graça, vai crescer com colunas fundamentadas e ajustadas. Mas quero dizer algo para você também, que a altura do edifício
ela vai de acordo com a força e resistência da coluna. Você é uma coluna de Deus nesse lugar. E enquanto mais você busca Deus, mais você ora, mais vida de Deus você recebe, mais palavra de Deus você se alimenta, mais resistência espiritual você está ganhando, e mais coluna forte você se torna. Eu quero sair daqui essa manhã estimulando você a se envolver num período muito profundo de devocional com Deus, clamando ao Senhor. Irmãos, eu trabalho, dá 10 minutos da minha casa quando eu vou para o escritório. A maioria das vezes eu trabalho na minha casa. E eu gosto de trabalhar ali por volta de umas 9 horas da manhã, começar a trabalhar. Irmãos, eu podia acordar 8h30. Eu acordo às 5h30 todo dia. Para quê? Para buscar o Senhor com os meus irmãos. Para ter um tempo de devocional. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode fazer a mesma coisa. Às vezes a gente fala assim, pastor, nós não temos tempo de buscar Deus, a vida é muito corrida, nós moramos no estado de São Paulo, né? Eu morei muitos anos na capital, então você não tem tempo nem de respirar, né? Eu pegava metrô, irmãos, às vezes você está com a mochila aqui, pastor Edivaldo, aí dá uma coceirinha aqui na coxa, você levanta a perna para coçar assim, quando você vai voltar o pé para o lugar, não volta mais que alguém já pôs o pé no seu lugar. Aí você tem que viajar assim, ó, de tanto corrido que o negócio não dá nem espaço. Mas irmãos, mesmo assim, quem quer se tornar uma coluna fortalecida, precisa buscar o Senhor. É o Senhor que vai te encher de vida. É o Senhor que vai derramar graça sobre você. 2 Coríntios capítulo 13, verso 9, projeta para mim, minha irmã. A palavra de Deus diz assim: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, estou gastando minha vida para aperfeiçoar as colunas que estão caminhando comigo. Estou liberando vida aqui. 2 Coríntios 13, verso 9. 13, verso 9. 13. 2 Coríntios 13, verso 9. Isso, olha lá. Porque nós regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. O apóstolo Paulo está dizendo o que aqui? Estou gastando minha vida para aperfeiçoar colunas que estão se tornando fortes. E esse processo de aperfeiçoamento, eu sei que eu não tenho muito tempo, eu vou começar a pregar agora, isso aqui foi só a introdução. Esse processo de aperfeiçoamento, Deus vai usar um monte de áreas, algumas áreas, para nos ajudar a avançar. A primeira área que Deus usa para a gente avançar é o conhecimento. Para que a gente possa crescer, precisa de instrução e ensino. Por isso que eu faço parte da videira, sou pastor da videira, nós usamos o cursão, curso de maturidade no Espírito, porque nós queremos aperfeiçoar as colunas. Quando termina o cursão, nós vamos fazer o CTL, curso de treinamento de líder, porque nós queremos aperfeiçoar as colunas. E aqueles que têm um chamado ministerial sentem uma realidade da parte de Deus. Quando termina o CTL, nós desafiamos esses irmãos a fazer o seminário pastoral. Por quê? Porque nós queremos aperfeiçoar colunas. Porque colunas fortes produzem uma igreja forte. Colunas aliançadas vão produzir uma igreja aliançada. Uma igreja, irmãos, ela cresce na exata medida do alimento da palavra que ela recebe. Então eu quero dizer para você, alimento da palavra é a coisa fundamental sobre você. Alimento da palavra é a coisa mais importante que você pode ter. Nunca negligencie o alimento da palavra. Nunca. Você tem aí, eu não sei como é que funciona aqui com você, pastor Zal, mas eu acho que você deve ter uma célula durante a semana, e aí você tem culto no final de semana, não sei se tem mais algum culto durante a semana, tem algum culto ainda durante a semana? Tem mais um culto na sexta-feira, então ouça, então você come aí no dia da célula, uma palavra abençoada que você está com os irmãos, você come uma palavra abençoada na sexta-feira, come uma palavra abençoada no domingo, e aí você comeu palavra 3 vezes na semana, o resto da semana você tem que comer palavra lá na sua casa, se encher da vida de Deus. Ouvir palavras, eu quero fazer uma recomendação para você, escuta a palavra do pastor Aloysio. Você está aqui no domingo com o pastor Edivaldo, aí na segunda-feira você escuta a palavra do pastor Aloysio, é alimento para você. E aí você escutou a palavra do pastor Aloysio de manhã, o que você faz de noite? Escuta o pastor Wilson, vai te ajudar. Escuta a palavra gravada do pastor Edivaldo, vou abrir um canal do YouTube para o pastor Edivaldo para ele soltar a palavra, vou estimular ele a fazer isso. Aleluia, vai ser uma bênção para você receber palavra. Por quê? Porque quanto mais alimento você recebe, mais coluna você se torna, meu irmão. Então, irmão, conhecimento é fundamental. Segundo caminho que Deus usa para a gente crescer
é justamente o crescimento. O que é o crescimento? É o aperfeiçoamento. Crescimento tem a ver com as suas experiências que transformaram você e te aperfeiçoaram. Eu não tenho convivência muito de perto com a família do pastor Edivaldo, convivo mais com ele. Mas eu tenho certeza absoluta que a Giovana não é a mesma Giovana de antes da enfermidade que ela enfrentou. Porque a luta faz você crescer. Há pressões que vêm sobre você para te aperfeiçoar. Como é que você sabe que as colunas aqui sustentam essa obra? Para colocar no lugar, o engenheiro aplicou pressão. Para saber se a coluna ia resistir ou não. Então, é muito bom nós termos ensino, irmãos, mas ele só se torna parte de nós depois que nós temos experiência. Você precisa de experiências com Deus. Experiências com Deus fazem você crescer. Você e eu não temos como fugir de testes. Pressões virão sobre nós. Se você não quer pressão, um lugar que não tem pressão aqui na terra. Um lugar que é complicado lá, eu não gosto muito de lá não, mas lá não tem pressão. O lugar chama cemitério. Toda pressão terminou. Aliás, cemitério para mim é o lugar onde tem mais imaginação que não foi concluída, onde tem mais projetos que foram abandonados, de gente que já não tem mais como realizar nada, que já perdeu tudo e acabou aqui na terra, pelo menos terminou. A palavra de Deus diz que você está destinado a viver um tempo aqui, terminou esse tempo aqui, você nasceu de novo, tem sido aperfeiçoado como noiva, vai aguardar a vinda do nosso Senhor para morar com Ele para sempre. A oportunidade que você tem é agora. O dia para você é esse. O tempo para você se aperfeiçoar é agora. E experiências com Deus, baseado num crescimento através da palavra, vão fazer você avançar e receber vida de Deus. Por isso, irmãos, todos nós precisamos de testes. Todos nós vamos passar provações, tribulações, vai vir aperto, às vezes vai vir susto. O pastor Edivaldo passa pela mesma crise que eu passo. Todo dia 15 lá na minha igreja eu tenho um demônio chamado aluguel que ele atormenta a minha vida. Tem que pagar ele. Aí o tesoureiro às vezes vem no dia 10 e fala, pastor, tá faltando não sei quanto. Eu falo, não liga para mim até o dia 10, dia 15 não, você espera. Eu vou orar, eu vou clamar. Já teve um tanto de vezes, às vezes eu compartilho com a minha família, às vezes nem falo, que eu fico pensando assim, agora vou ter que vender meu carro. A gente anda de ônibus, de Uber, paga essas coisas tudo. Chega no último minuto, o Senhor supre. Por quê? Porque Deus supre todas as necessidades. Agora, existem pressões. Você não vai ter como fugir de pressões. Em janeiro eu resolvi trocar o projetor do prédio, pastor Edivaldo. Resolvi comprar um telão de LED, louvado seja o Senhor. E aí eu parcelei, muito emocionado, o telão de LED, parcelei em 2 parcelas. Aí quando eu falei isso pro tesoureiro, ele fez igual a pastora Giane, 2! Oh! E aí na hora que ele falou esse 2, eu falei, ih, Senhor, foi muito bom para mim, porque eu nunca orei tanto quanto essa época aí. Falei, Senhor, você manda recurso agora, Senhor, agora eu já fiz, já comprei, o cara tá vindo instalar, eu preciso da sua graça, do seu favor. Aí chegou 2 boletão lá, assim, sabe, já vi um boletão, o maior boletão que eu já paguei na vida, foi essas coisas. Eu falei, o Espírito Santo, você me ajuda, eu preciso de mais do Senhor. Eu paguei um no dia 5 de janeiro e outro no dia 15 de janeiro. Baseado na graça, no favor e na misericórdia do Senhor. Porque dinheiro é acessório que Deus te dá. Porque o importante é você buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas Ele vai colocar sobre você. Dinheiro faz parte das outras coisas. Carro faz parte das outras coisas. Casa faz parte das outras coisas. Mas o reino dos céus e a justiça são vidas. É aquilo que o Senhor realmente se importa, é aquilo que tem valor para Ele. Quando você cresce, você também é aperfeiçoado para ajudar outros a crescerem. E isso te traz experiência com Deus e transforma você. A terceira forma de aperfeiçoamento que Deus usa em mim e você são desafios. Repete comigo, diga assim, desafios. Não há crescimento sem desafio. Porque desafio tira você da sua zona de conforto. Uma das coisas que eu faço na minha live de manhã é que a visão da videira, né? Deixa eu ver, está escrito ali também, a visão da Rios da Graça é igual. Nosso encargo é edificar uma igreja de quê? Vencedores. Onde cada membro é um sacerdote, ou um ministro, está aqui, eu gosto de usar o termo ministro, cada membro, eu escrevo lá, meu prédio tem, cada membro é um ministro. Ministros fazem o quê? Ministram, cada dia de manhã é um homem diferente que ministra a palavra no devocional, tem 10 minutos para fazer. Eu acho maravilhoso, porque quando eu falo isso para os irmãos,
Eles ficam assim, ai pastor, e agora? Eu falei, vai orar, filho, vai falar com Deus, deixa Deus falar com você. Eu penso que é um tempo que eles buscam mais a Deus. Porque tirou você da zona de conforto. E é maravilhoso, sai cada pérola boa, irmãos, cada palavra abençoada. Sai cada palavra que às vezes eu olho e falo, oi meu filho, o Espírito Santo que usou você, você nem fala. Aprendeu a falar agora, está falando uma palavra boa dessa. Cheio do Espírito Santo, cheio de vida. Por quê, irmãos? Saiu da zona de conforto. Quero estimular você. Você quer crescer em Deus? Não, você não tomou todinho, não é possível. Você quer crescer em Deus ou não? Amém. Fala comigo, fala amém. Amém. Aleluia. Você tem que sair da zona de conforto. Tem que se desafiar. Tem que ir lá e falar, vou fazer. Vou fazer. Vai chegar uma hora, pastor Edivaldo, se você não faz ainda, você vai fazer encontro sozinho. Aleluia. E quem vai ministrar? Quem você acha que vai ministrar as palavras no encontro? Faz assim comigo, assim, ó. Todo mundo, faz assim, ó. Agora aponta pro seu nariz, assim, ó. É você! Aleluia! Isso vai tirar você do quê? Da sua zona de conforto. Quando tira você da sua zona de conforto, o que acontece com você? Fala assim, ó. Eu cresço. Tirar você da zona de conforto faz você crescer. Então, irmãos, seja essa coluna alicerçada, sabe, cheia do Espírito. O quarto instrumento que Deus usa, eu tenho muita coisa para falar, presta atenção, o quarto instrumento que Deus usa é o aperfeiçoamento. É muito difícil você crescer sem ter alguém em que você mira e se aperfeiçoa, copiando literalmente a pessoa. Aperfeiçoamento. Isso faz você crescer. Tenha seus pastores, como alguém que você olha, fala, não, quer crescer igual ele cresceu. Tem os líderes de célula, como alguém que você olha e fala assim, quero crescer que nem eles. Sabe, eu miro no pastor Aloysio e penso, eu quero ser igual a ele. Estou bem longe, eu tenho uma vida de distância assim, mas quero ser igual a ele. Aí eu miro do pastor Isaías e falo, Senhor, o pastor Isaías é tão amoroso, né? Às vezes o pastor Isaías me deixa bravo, aí eu olho para minha esposa e falo assim, como é que eu vou brigar com um homem desse? Eu amo ele tanto, não consigo. Eu olho e falo, Senhor, me dá amor que nem ele tem. Me faz ser igual a ele. É alguém que eu olho e falo, Senhor, eu quero ser igual. Então, irmãos, você precisa de pessoas que você admira perto de você, que vão te fazer crescer. Então, meu filho está tirando foto aí, né? E aí, o líder dele é fotógrafo, líder de célula. E trabalha na área de mídia e criação de arte, que eu também gosto. Aliás, eu vou fazer um carrossel de fotos bem bonito para você, pastor Edivaldo. Louvado seja o Senhor. Nós gostamos muito de trabalhar com isso. Ele anda com jeito de foto. Você acha que está crescendo no coração dele? Ah, eu quero fazer esse negócio aí. Você copia e recebe influência de quem você admira. Isso são instrumentos que Deus usa para fazer você crescer e sair da sua zona de conforto. Qual é o maior modelo para você copiar? Projeta para mim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de... Quem que ele imita? O apóstolo Paulo está falando. Quem que o apóstolo Paulo imita? Quem que é o modelo para você copiar? É o apóstolo Paulo? É Cristo. Cristo é o modelo para você. Tudo isso vai fazer você crescer. Essas coisas vão tirar você da sua zona de conforto e vão fazer você avançar. Pastor Edivaldo, daqui a 5 anos eu vou voltar nesse lugar. E você vai ter cadeira até lá na frente. E você vai ver um crescimento gradativo. Mas não é só onde você sangrou aqui sozinho para a obra avançar. Você vai ver gente ombreando com você. Eu vi aqui o pastor Edivaldo, ele cobra o pênalti, cabeceia e domina a bola, e corta o gramado, né? Eu também gosto de fazer isso lá na igreja, mas eu faço porque eu gosto. Eu tenho gente para ajudar, mas eu faço porque eu gosto. E às vezes eu faço porque eu olho e falo, não fez do jeito que eu quis, vou fazer de novo. Muitas vezes eu faço por um zelo até talvez excessivo, mas eu quero profetizar sobre vocês, meus irmãos, vocês terão gente ombreando, trabalhando junto, com o coração unido, sabe, vendo a obra como algo da parte de Deus. Não adianta você receber toda a vida de Deus, todo o favor que Ele tem para você, se 3 elementos fundamentais não fizerem parte da sua vida. E aqui sim é a base do que eu quero falar para você. Você precisa de compromisso, fala comigo, compromisso. Você precisa de relacionamento, fala comigo, relacionamento. E você precisa de disciplina, fala comigo, disciplina. Esses 3 ingredientes são fundamentais
para o aperfeiçoamento de você que é coluna e literalmente o avanço da obra e da igreja de Deus. Se eu tivesse ouvido isso há 8 anos atrás, quando eu assumi essa igreja, eu teria evitado muitos problemas, teria evitado muitas crises. Primeira coisa que nós precisamos, é necessário que haja compromisso. Compromisso é o primeiro elemento para o aperfeiçoamento e o crescimento da igreja. E o compromisso começa com Deus. Mas não necessariamente nós vamos nos afastar dos nossos irmãos. O que você está dizendo, pastor? Compromisso com Deus e compromisso com os irmãos. Não existe verdadeiro compromisso com Deus se não tem compromisso com as pessoas, se não tem compromisso com a palavra de Deus, se não tem compromisso com o ensino de 1 João capítulo 4, verso 20. A palavra de Deus diz que nós não podemos amar a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos ao nosso irmão a quem nós vemos. Significa o seguinte: não tenho como dizer que eu amo meus filhos e minha esposa, ou melhor dizendo, deixa eu melhorar aqui. Não tenho como dizer que eu amo a Deus, que eu sinto, creio que existe, mas não vejo com os meus olhos, se eu não amar os meus irmãos, se eu não amar a minha família, se eu não amar aqueles que estão próximos a mim. Se eu não amar aqueles que o Senhor tem colocado na minha vida. Compromisso. Então, o nível do nosso compromisso com Deus pode ser medido, irmãos, pelo nosso envolvimento com a igreja, pelo nosso envolvimento com os líderes, pelo nosso envolvimento com os propósitos do Senhor. E por que isso pode ser medido dessa maneira? Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós nos comprometemos. Nós nos comprometemos com a obra, nós nos tornamos a cara da obra. Eu falo muito isso, né? Às vezes as pessoas ficam, pô, pastor, você não pode falar isso. Não, eu falo porque está no coração. Às vezes tem que sair da boca o que está no coração. Eu amo meu país. Eu amo. Eu gosto do meu país, gosto da minha cidade, Jundiaí. Jundiaí é muito bom de viver, gosto de Jundiaí. Eu gosto muito de viajar. Viajei para alguns lugares e eu gosto. E tem países que eu gosto mais do que o Brasil. Eu não falo mal do Brasil, mas eu gosto mais de outros países. Pastor, então por que você mora no Brasil? Porque o Senhor me chamou para estar na minha igreja, investindo a vida lá. Se um dia você não estiver mais à frente da igreja, o que você faz, pastor? No outro dia eu dou ou vendo tudo que eu tenho como para passagem para mim e para meus filhos, nós vamos embora do país. Você percebe? Eu estou dizendo isso para você pelo seguinte: o que tem que mover você não são suas paixões, mas é o compromisso que você tem com o Senhor. É o compromisso que você tem com as verdades da palavra de Deus. Onde o Senhor te colocou, é lá que você tem que ser uma bênção. Onde Ele te firmou, é lá que você tem que ser uma coluna, e é lá que você tem que demonstrar compromisso com a obra. Ah, mas o meu coração inclina para fazer outras coisas. É verdade, o coração procede de fontes da vida, diz a Bíblia. Mas a Bíblia também diz que o coração pode ser enganoso, pode dividir em alguns momentos. Guiar-se pelo coração, em algumas medidas, pode se tornar perigoso. Mas também é uma grande bênção da parte de Deus, ser guiado pelo coração, que é o Espírito onde vai fluir sobre você. Mas nada disso vai fluir se não houver compromisso. Eu sou casado com a Pamela, eu tenho compromisso com ela. Não é só convivência, não é compromisso. É estar junto, é exemplificar, é mostrar o mesmo coração. Eu sempre faço, né, irmãos? Porque todo mundo que é casado, marido, sabe o que tem que fazer. Se você não faz, você tem um problema aí. Eu presto contas para ela. Mas aí a gente criou uma estratégia, ela criou, acho que melhor do que eu, uma estratégia que é mais fácil. Ela pôs um GPS no meu celular. Aí ela sabe onde eu estou e não precisa nem me perguntar onde você está, você está vindo, onde você está. Não, ela já sabe onde eu estou. Eu até brinquei com ela, eu falei, caí no golpe. Ela chegou para mim com o celular e falou assim, ó, você está num GPS para mim? Aí eu falei, tá bom. Aí instalei o GPS para ela. Aí eu falei, pus para ela, vou pôr para mim também. Aí eu falei, depois eu falei, caí no golpe. Fui enrolado, literalmente que ser enrolado. Mas por que tem isso, pastor? Porque nós prestamos conta um para o outro. Tem compromisso. Irmãos, eu tenho compromisso com a minha igreja. Eu estou aqui servindo você. Meu culto está acontecendo lá. Começou há 35 minutos. Eu avisei todo mundo que eu ia vir para cá. Eu falei numa live que eu fiz. Eu falei para os líderes. E eu avisei ontem no Encontro Kids. Eu não estaremos aqui, não estaremos aqui. Por quê? Porque eu tenho compromisso com aqueles irmãos. Eles fazem parte da minha vida. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque a força de uma igreja, ela não está na idade dos membros. Às vezes a gente acha que uma igreja cheia de jovens é uma igreja imatura. Não é. Nem significa que uma igreja cheia de idosos é uma igreja madura. Eu não estou desprezando a idade que nos traz maturidade. Não é isso.
Às vezes nós pensamos que uma igreja forte tem uma boa estrutura. Então às vezes você pensa que é uma cadeira almofadada, um ar-condicionado, um telão de LED, luzes por todos os lados, fumaça, lá no céu vai ter fumaça, eu vi máquina de fumaça aqui, aleluia, vai ter fumaça lá no céu, e aí você pensa que movies riscando, fala, nossa, isso é uma boa estrutura, isso aí faz a igreja crescer. Não, não é isso não, não é estrutura. Sabe o que faz uma igreja avançar? É o nível de aliança dos seus membros. Quanto mais aliançado nós somos, mais sólida é a obra, mais sólida é a construção. A construção da obra de Deus é sólida com pessoas comprometidas e avançadas, com uma visão estruturada, com gente que entendeu, estou aqui para gastar meus dias e minha vida. Sem isso, o impacto da obra é muito pequeno. Compromisso, irmãos, também revela com quem, de fato, nós podemos contar e que participa. Multidão só recebe, seguidores ocasionais só ouvem, mas discípulo assume compromisso, discípulo diz, vamos embora, discípulo diz, estamos juntos. Eu tenho um irmão lá que é discípulo comigo, e às vezes eu tenho alguns, mas um deles é específico, e eu posso falar o nome, o Alexandre, né? Às vezes eu falo para o Alexandre, mano, tô pensando em fazer tal coisa, ele é engenheiro elétrico, e aí ele olha e fala, e ele é um cara que lê manual. Você lê manual? Eu não leio manual, ele lê manual. O cara que lê manual, eu penso assim, ele tem uma cabeça fora da média, né? Porque quem aguenta ler um manual? Ele lê todos. E aí ele fica pensando, falando, pastor, estou contigo, vamos criar. Você precisa de gente que está com você, que ombreia do seu lado, que trabalha com você. Eu tenho discipuladores que estão comigo, que às vezes eu peço coisas difíceis. Eu tenho um discipulador lá, posso falar também, o Hannes, que eu pedi para ele essa semana, eu preciso que você corrija tal situação, é algo complicado, é algo chato de fazer. Aí eu disse assim para ele, se você quiser, como é algo muito chato, eu faço, mas é um líder seu, eu preciso que você corrija, e ele disse assim para mim, tamo junto pastor, eu resolvo. Você precisa de gente com você, você precisa de gente ombreando com você, que te faz avançar. Ouça, Jesus nunca separou relacionamento de compromisso. Para andar com Jesus, vai precisar de compromisso. Por isso que é incoerente, irmãos, a gente dizer que tem compromisso apenas com Deus e não com os homens que Deus colocou conosco. A nossa relação com Deus sempre passa pela nossa relação com os nossos irmãos. Falta de compromisso revela um coração que não tem relacionamento um com o outro. Compromisso seja no culto, seja na célula, seja com a liderança, seja uns com os outros. Muitas vezes, irmãos, nós encaramos o compromisso como cobrança. Compromisso não é cobrança. Compromisso é às vezes você chegar para o irmão e falar com ele, irmão, você faltou no culto, o que aconteceu? Eu senti tanto sua falta. Alguns ficam chateados. Não consigo entender, alguém fica chateado porque alguém pergunta para ele, você está passando por alguma dificuldade, você está precisando de ajuda, eu vi que você não apareceu. Como que alguém pode ficar chateado? E às vezes o cara pensa, está chateado, querer cuidar da minha vida. Lembra daquele, bom, aqui eu acho que os irmãos têm a minha idade aí, né? Lembra do desenho do Lip Hard? Lembra que tinha um que ficava reclamando, mas o outro estava toda hora, vambora, a gente vai conseguir! Tem gente que tem um complexo de hard, vive com crise, vive com problema, né? Já viu aquele desenho da corrida também? Lembra do desenho da corrida que tinha um cachorrinho que fala, tem irmão que é assim, tá toda hora reclamando, tá toda hora bicudo. Arranca o bico, envolve com o coração, presta contas, compromisso faz parte. Fala comigo, compromisso. Segunda coisa, que Deus nos faz avançar, que faz a obra avançar, faz a gente crescer, é relacionamento. Ninguém cresce de forma saudável vivendo isolado, não tem como. Sabe, irmãos, momentos a sós com Deus, eles são muito importantes, mas o isolamento vai produzir estagnação. É muito diferente quando você ora sozinho. É muito bom, mas é muito diferente quando você tem compromisso com alguém. Irmãos, é impressionante como essa live tem feito diferença na vida dos homens da minha igreja, pastor Edivaldo. Porque eles têm agora compromissos com os outros. E quando eles não aparecem, os caras começam a ligar um pro outro. Você não apareceu na live, o que aconteceu? Dormiu demais, está fora da hora. Volta, meu filho, acorda, vamos embora, nós precisamos de orar. Isso produz o quê? Compromisso. Então, irmãos, Deus usa pessoas para nos fazer crescer. E Deus usa até mesmo as pessoas mais difíceis. Às vezes você convive com gente que é difícil. Já conviveu com gente difícil? Eu já, gente difícil. Mas tem gente que faz esforço para não ser amado.
Difícil amar, difícil, reclama de tudo, briga com tudo. Não sei se eu falo isso, né? Eu tenho irmãos na igreja lá que é difícil de amar. Ele reclama de tudo, briga com tudo, nada tá gostoso, tá sempre reclamando. Mas o Senhor colocou conosco para quê? Para nós amarmos, para nós investirmos vida, para nós termos compromisso e decidir, estou com você, vamos embora. Então a palavra de Deus diz que Pedro foi chamado de pedra de edificação e depois também foi chamado de pedra de tropeço. Então ouça, presta atenção, nós vemos claramente que os relacionamentos fazem parte do nosso aperfeiçoamento. Você quer ser aperfeiçoado, você quer crescer? Relacione-se com o seu irmão. Relacione-se. Louvado seja o Senhor. Você falou que fez comunhão, né? Comeu todo mundo junto, é isso, né? Se eu entendi direito, é isso, né? Louvado seja o Senhor, é uma grande bênção. Mas o dia que não tiver comunhão aqui na igreja, convida o irmão, sai daqui do culto e fala para ele, vamos juntar lá na minha casa o seu refrigerante, comer o macarrão e vamos comer junto? Relacionamento. Pega aquela pessoa que você nunca conversou e fala, vamos lá na minha casa ter um tempo junto. Vamos lá comer um bolo, aleluia, de cenoura com chocolate. Eu não posso não, aleluia, que eu estou de jejum e estou tomando irmão Jairo, então também não pode. Oh meu Deus, conhece o irmão Jairo? Já ouviu falar do irmão Jairo? É um remédio que usa para emagrecer, chamado irmão Jairo, estou tomando ele. É o irmão Jairo, chamo ele carinhosamente de irmão Jairo. Ele ajuda a perder peso, mas ele não faz você comer nada. A luta você não comer nada. Oh, Espírito Santo de Deus. Compromisso, relacionamento, mesmo coração, andar junto, aperfeiçoamento. Ouça, nossa personalidade, maturidade espiritual, ela é aperfeiçoada através de pessoas que nós andamos juntos. Caminha com gente que avança, anda com gente que você admira. Eu louvo a Deus, eu faço parte de uma equipe que eu admiro meus irmãos. Cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito. E isso faz você avançar. Por isso, irmãos, não existe crescimento sem uma vida em comunidade. A proposta de viver em célula não é só estrutura. A proposta de viver em célula é o ambiente de crescimento. Não dá para manter compromisso sozinho. Nós precisamos de pessoas que querem andar junto, querem prestar contas, querem manter o compromisso mútuo, estão dispostos a ver um ao outro avançar. Por quê, pastor? Porque quando não há, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, isso é muito importante. Quando não há compromisso, os projetos ficam de lado, as coisas não avançam, a coisa para de romper, porque não tem compromisso, não tem prestação de contas. Então quem cobra? Ninguém presta compromisso para ninguém. Os projetos são maravilhosos, mas eles não vão, eles não rompem, as coisas não crescem. A única forma de romper é viver relacionamento, e relacionamentos são intencionais. Sabe, pastor Edivaldo, às vezes eu vejo muito irmão falando assim, com muita crise, falando, eu estou ferido com a igreja porque a igreja me usou. Mas antes você estava no louvor cantando, usa-me, Senhor. Agora que o Senhor quer te usar, você está achando ruim? Como um farol, e agora que ele está querendo te usar, você está achando, está esquisito. Você que falou, me usa. Você falou. Eu quero ser uma bênção para você, com compromisso, e eu não lembro a música, é uma grande bênção, né? Aí agora o irmão fala para você, vamos juntos, você fala, não dá, tem coisa aqui, e tem para lá. Oi, mas você falou, compromisso aqui, irmãos, uns com os outros, ver a obra avançando. Irmãos, eu sou de Jundiaí, eu estou aqui visitando, é uma grande bênção para mim estar aqui com os irmãos, de verdade, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Mas é você que está aqui. Compromisso seu com o seu pastor e com o Senhor Jesus. De pregar o evangelho, de ver gente transformada. De abrir a boca para falar do amor de Jesus. De falar para o seu pastor, estamos juntos, que depender de mim nós vamos fazer um encontro sozinho, só nós aqui. E vamos levar 100 pessoas. E vai ser um BO, porque depois nós temos que ver como que nós vamos cuidar. Mas nós vamos cuidar. Como, não sei, mas nós vamos cuidar. Nós vamos pedir ajuda para cuidar. Louvado seja o Senhor. Compromisso, estou com você, vamos embora. Sabe, vida em comunidade leva a gente a crescer. Uma comunidade bíblica verdadeira, ela se sustenta com alguns princípios claros. Comunidade bíblica, uma igreja verdadeira, ela incentiva uns aos outros no amor de Deus e nas boas obras. Incentiva a gente a crescer. Uma comunidade verdadeira, ela cuida para que ninguém se afaste. Quando o irmão te ligar perguntando por que você faltou no culto, ele não está te cobrando, ele está cuidando para que você não se perca. Está preocupado com o seu coração. Uma comunidade bíblica, quando precisa, ela repreende o irmão quando ele erra. Às vezes você fica mal de ser repreendido, é amor sobre você.
É bênção, está cuidando de você, está dizendo para você, estou com você, conta comigo. Uma comunidade bíblica verdadeira, ela leva as cargas uns dos outros. Irmão, você não está sozinho, vamos junto. Está passando por luta? Não passa por luta não, vamos junto, orar junto. Irmão, você precisa ter relacionamento com irmãos que você olha para ele e fala, irmão, ora por mim. Às vezes nós ficamos no nosso lugar, irmãos, eu sou crente faz anos. E às vezes eu era jovem, ficava no meu lugar, estava passando luta de jovem. Hoje eu sou velho, eu olho luta de jovem e penso, não é luta nenhuma. Mas quando eu era jovem, era luta. E às vezes eu estava no meu lugar, passando as lutas do jovem, e falando lá com o Senhor, Senhor, manda alguém para falar comigo. Manda alguém, Deus, para a sua palavra ser real. Sabe essas orações assim, que eu tenho certeza que você já fez alguma vez na vida? Eu já fiz muitas vezes. Irmãos, isso tem seu valor, mas é muito melhor quando você tem relacionamento com alguém para poder dizer, irmão, eu estou passando luta, ora por mim. Irmão, está difícil pro meu lado aqui, a pressão está vindo sobre mim, me ajuda. Você percebe que você pode ter irmãos que você pode contar? Agora, pedras isoladas não contam com ninguém. Colunas isoladas não sustentam nada. E estão perdendo tempo. Você pode até, a coluna é fabricada, mas você pode até um dia resolver que você quer vender coluna, entregar ela igual poste de energia. Eu quero vender coluna, vou entregar coluna, vou poupar tempo dos custos das pessoas, mas não faz nada com uma coluna só. Precisa no mínimo 4 para sustentar algo. Então, irmãos, esses elementos são responsáveis para nos fazer crescer. E quando há relacionamento e compromisso real, nós avançamos. Então, irmãos, pastor, por que você está falando tudo isso? Porque dentro desse contexto não vai avançar se não houver discipulado. É através do discipulado que a gente vive a prática, a prestação de contas, o crescimento espiritual. Irmãos, todo cristão precisa de 3 níveis de relacionamento. Presta atenção que eu vou te falar, isso é muito importante. É muito importante para você crescer, amém? Todo cristão precisa se tornar, precisa fazer parte da vida dele. Você precisa de um apóstolo Paulo que está acima de você, que fala para você onde você está indo bem, onde você está indo mal. Se não tiver um apóstolo Paulo acima de você, alguém acima de você, eu tenho pastor Isaías. Pastor Edivaldo tem o pastor Isaías. É o apóstolo Paulo na nossa vida, é alguém que vem para nós, que corrige, que incentiva, que fala, ajusta, e é alguém que nós nos submetemos. Todos nós precisamos de um Barnabé. Na Bíblia, Barnabé é alguém que caminha do nosso lado, que anda junto, que está pronto lá para compartilhar e fortalecer um ao outro. É o seu irmão de ministério, é o líder de célula, é o seu amigo, é aquele que você ganhou, é aquele que conhece você, que é seu parceiro de luta. Você precisa, então eu louvo a Deus quando eu vou para o discipulado com os meus irmãos, porque lá eu estou ganhando vida relacionando com eles. E todo crente para crescer precisa de um Timóteo. Timóteo é aquele que está abaixo de você, é aquele que você investiu, é aquele que você está se reproduzindo, é aquele que você está mostrando algo para ele. Porque crescimento completo, ele só acontece quando nós vivemos esses 3 níveis. Crescimento completo só vem quando nós recebemos, absorvemos e ensinamos. Quando você recebe, absorve e ensina, você cresce. Ou você cresce só de ler livro. Irmãos, eu comprei uma mesa de iluminação para a igreja, pastor Edivaldo. Era top do mercado. E ela é difícil demais. E aí eu puxei, obviamente, o meu irmão Alexandre e falei, lê todo o manual. Manual em inglês, ele leu todo o manual, falou para mim, pastor, eu li tudo o manual. Falei, e aí, o que você aprendeu? Nada. Falei, ai meu Deus, e agora, como é que nós vamos fazer esse trem funcionar? Aí Deus, misericordiosamente, mandou um líder, que era lá de Itaquera, o cara mudou para Jundiaí, e aí é engenheiro também, o Alexandre também é engenheiro, aí ele chegou lá, olhou a mesa, falei, gosto desse negócio. Falei, é você mesmo, Deus mandou você. Eu já trabalhei com iluminação, falei, aleluia. É você mesmo, eu vou aprender, pastor. Aprende, eu estava te esperando. E ele está aprendendo. E aí ele foi me ensinar ontem. Pastor, você vem aqui, eu assim olhando, falando. E aí, pastor, aprendeu? Porque como que você aprende? Fazendo. Aí ele falou para mim, agora eu vou te ensinar, pastor. Aperta esse botão, vem aqui, ajusta esse, levanta esse, ajusta aqui, agora aperta aqui. Aí o trem acendeu, eu falei, aleluia. Aprendeu, pastor? Estou aprendendo, tem um caminho já. Agora eu vou repetir mais umas 1000 vezes, aí eu aprendo. Por quê? Porque você não aprende, você não faz. Você não aprende, não adianta. Por isso que é muito importante você ter alguém que você copia, que você anda junto, que você ama. E para terminar, qual foi o primeiro que eu te falei? Diga compromisso. Diga relacionamento. E para terminar, disciplina. Não tem como crescer sem
disciplina. Vencedores fazem diariamente aquilo que derrotados fazem ocasionalmente. O seu crescimento depende de algo que você precisa fazer todos os dias. Às vezes você admira, eu tenho um amigo meu, pastor de Barretos, pastor Leandro, que é aqui o dono da Nobreza Púlpitos, que você tem aqui, é o proprietário, e o pastor Leandro, ele é meu amigo legendário, e a gente sobe a montanha junto, e eu gosto de estar do lado do pastor Leandro, que é o dia inteiro ouvindo versículo, que ele vai o dia inteiro, sobe a montanha falando um tanto de versículo, e eu vou, por que ele sobe a montanha falando um tanto de versículo? Porque ele lê muita Bíblia, quando lê muita Bíblia ele decora muito versículo, e outro dia eu perguntei para ele, como que você decora tanto versículo? Eu falei, eu pego um versículo que eu amo, eu passo o dia inteiro falando ele, quando termina o dia eu decorei. Falo, aleluia, eu vou copiar você. Porque eu sei bastante versículo, mas não lembro referência de nenhum. Mas eu sei um monte. A referência mesmo, ele lembra a referência, onde está. Eu falo, aleluia. Mas por quê? Porque ele fica fazendo isso o tempo inteiro. Porque ele tem o quê? Disciplina. Disciplina para aprender algo da palavra de Deus. Seu crescimento depende disso. Então, irmãos, o homem na segunda metade da vida, ele nada mais é do que o resultado dos hábitos que ele adquiriu na primeira metade. Em todas as áreas da sua vida, o aperfeiçoamento vai vir por meio da repetição. Qual atleta que você conhece, que é um bom atleta, que não repetiu o movimento várias vezes? Aqui o Brasil era, não sei se ainda é, o país do futebol, né? Aí você vê um cara cobrando falta. Quantas faltas você acha que ele cobra para acertar uma no gol? Ele passou a semana inteira cobrando falta. Bom, talvez alguns irmãos saibam do que eu estou falando, né? Eu sou de uma época antiga, viu, pastor Edivaldo? Parece novo, mas não sou, não. Eu já estou até sem cabelo. Você ainda tem cabelo. Aleluia. Eu me lembro daquele cara que jogava basquete, o Oscar. Né? Não vou perguntar quanto se lembra aqui. Ó, faz tempo. E aí, um cara que jogava basquete muito bem, um brasileiro muito bom, jogava basquete igual o americano joga. E aí perguntaram para ele, como é que você faz? Você é tão bom? Ele falou, eu tenho uma quadra na minha casa e fico jogando cesto o dia inteirinho. Aí eu vou jogando do lugar até eu pegar o jeito, e aí eu mudo de lugar e vou jogando de novo, aí eu troco de lugar e vou jogando de novo, e eu passo o dia inteirinho jogando bola naquele negócio lá, e eu aprendi. Aí na hora eu lembro que eu era menino, falei, por isso que eu não aprendo, eu não tenho quadra. Aí se eu tivesse quadra eu aprendia. Então irmãos, por que é isso? É você ter o quê? Disciplina. Eu estou falando aqui de algo espiritual, amém? Estou usando exemplos naturais para te falar de algo espiritual. Você quer crescer em Deus? Tem disciplina. Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias. Viva uma vida de Atos capítulo 2, em comunidade com os irmãos todos os dias. Liga para o irmão na semana, fala para ele, vem aqui em casa para a gente tomar um café. Aleluia, café é bom demais. Louvado seja o Senhor, movidos a café. Meu amigo Léo Fonseca, músico, né? Um dia temos que convidar ele para vir aqui. Léo Fonseca, ele tem uma marca de roupa que chama Café. Que ele tem uma sigla que fala de amor, adoração, ele usou um versículo, e é um negócio muito legal. Eu compartilho com você um vídeo dele falando. É uma grande bênção. Meu amigo Léo Fonseca, legendário também, viu? Todos legendários de cercano, você tem que subir a montanha. Louvado seja o Senhor. Sabe, um homem de Deus. E ouça, o que ele está dizendo ali com isso? Disciplina. Disciplina fazer você crescer. Disciplina fazer você avançar. Então, irmãos, a repetição faz você avançar. Artistas, músicos, caras que fazem peça de teatro, que decoraram aquilo sem ler, veio por quê? Pela repetição. Nós fazemos encontro na videira há mais de 20 anos, tem palavra que a gente prega sem esboço, porque a gente já repetiu tantas vezes que a gente aprendeu a palavra. Repetir vai fazer você crescer. Você é conhecido por aquilo que você persevera, ou por aquilo que você desiste. Eu tenho um pastor auxiliar que anda comigo, o pastor Og Fernandes, uma grande bênção, e ele gosta de carro antigo. Ele tem carro novo, mas a paixão dele é carro antigo. Aí ele tem um Fusca branco, ele nem sai com o Fusca dele na chuva. Quando ameaça chover, ele não sai com o carro. É uma paixão. E aí eu vejo que uma vez ele levou você, né, João Pedro? Uma vez ele levou meu filho João Pedro para desmontar o Fusca. Ele desmonta o Fusca, limpa tudo e monta o Fusca tudo de novo. Por quê? Porque ele tem disciplina e aprendeu. Pastor, você conhece o que de carro? Eu conheço volante, câmbio e pneu. Freio, embreagem e acelerador. O que mais você conhece de carro? Porque ele não quer conhecer como ele quer, porque ele tem disciplina e se aperfeiçoou. Estou falando tudo isso para dizer para você, se aperfeiçoa na palavra. Busca o Senhor, conheça a palavra, se envolva na palavra. Sabe, um cristão que exercita as disciplinas do Espírito, de vez em quando, um cristão que exercita as disciplinas do Espírito na célula, só exercita a disciplina do Espírito no culto, irmão, a primeira leitura da semana sua não pode ser só no culto.
Na palavra que o pastor fala, abre aí, 1 João 4, verso 20. Aí você abre 1 João 4, verso 20, você fala, aleluia, li a Bíblia hoje eu tô fera. Não, tem que ser algo muito mais do que isso, irmãos. Precisa ser algo muito superior, porque isso vai trazer o que para você? Disciplina. Você quer ficar forte, você tem que ir para a academia, você tem que manter uma alimentação. Você quer ser um bom jogador de futebol, você vai ter que ir para o campo, para a quadra. Você quer ser um bom jogador de basquete, vai ter que ir para a quadra. Você quer treinar jiu-jitsu, vai ter que treinar no tatame. Você quer se tornar alguém cheio de Deus, vai ter que ter uma Bíblia. Você quer ser alguém íntimo de Deus, vai ter que conversar com Ele. Eu amo minha esposa, converso com ela. Eu tenho o que com ela? Intimidade. Quanto mais eu converso com ela, mais eu tenho intimidade. É tanta intimidade que ontem eu estava tomando um refrigerante que levaram para mim, me deram. E ela olhou e falou, você não gosta desse refrigerante. Porque é o refrigerante que ela gosta, aleluia. E eu falei, você não gosta? E eu olhei e falei, não gosto mesmo. Mas é o que eu tenho agora, e é o que vai. Por que ela sabe que eu não gosto? Porque ela tem o quê? Intimidade. O irmão que me deu de presente, irmãos, ele tem intimidade comigo? Não, porque se ele tivesse, ele sabia que eu não gosto daquele. Você consegue entender o que eu quero te dizer? Quanto mais intimidade com o Senhor, mais cheio do Espírito você vai ser. Mais cheio da vida de Deus. Diga comigo, compromisso, relacionamento, disciplina. É isso que vai te fazer avançar. É isso que vai fazer essa obra crescer. É isso. Não são os acessórios. Não são as coisas extras. Não são. Jaguariúna é uma cidade quente, não é? Bem quente, não é? Você sabe por que você precisa de prédio, filho? Porque no calor você vai desidratar. É só para isso. Nós reunimos aqui porque lá fora é quente. Porque senão você poderia reunir numa praça. Tem um pastor conhecido de Marabá, cidade de Marabá, acho que é no Mato Grosso, não sei onde é, não me lembro. Mas o prédio dele pegou fogo, irmãos. Pegou fogo, luta. E aí, pegou fogo na quinta-feira, o culto era domingo. Onde eles foram reunir? Na praça. Botou um caminhão mesmo, sabe esses caminhão de carregar tijolo? Botou um caminhão, pôs os instrumentos em cima do caminhão, ele subiu em cima do caminhão, e os irmãos ficaram de pé na praça, e ele fez o culto e pregou da praça. Você não precisa do prédio, o prédio é acessório. O que vale para ter o que é fundamental, o pastor Wilson está ensinando no livro, que é a noiva, o quadrado perfeito, a igreja, Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, compromisso, relacionamento e disciplina. Compromisso para avançar com a noiva, relacionamento porque também ajuda a avançar com a noiva, e disciplina porque faz a noiva avançar, e a noiva e a disciplina leva a outra noiva também a avançar. Quando você tem isso, a vida de Deus está sobre você. Aí você pode dizer assim, pastor, vamos embora. Vamos ver a vida fluir e vamos ver a gente ser transformada. Amém? Você está comigo? Amém, pastor Edivaldo? Vem aqui, vamos ter uma palavra de oração. Queria que você fechasse aí os seus olhos. Se der para vir aqui, irmão do teclado, a minha irmã aí do teclado, se puder, em nome de Jesus. Vou só orar e passo para você, amém? Vou só orar e te passo, amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa manhã. Mas eu quero orar muito especificamente, para que haja realmente um toque da parte